Primeiro, para começar, o seu nome completo? Abissair Rocha. Rocha, quando você ouve ou lê Jornal Cidade de Santos, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Uma lembrança, né, uma lembrança inesquecível. Muita saudade, muita saudade. Qual a primeira imagem que lhe vem à cabeça, assim, ou situação? O fato mais curioso é que quando eu vim para o Rio de Janeiro, ou para Santos, eu vim do Rio, era para não trabalhar mais em jornal. E o meu sobrinho, que morava aqui, trouxe para Santos uma empresa de transporte de valores. Não havia aqui em Santos. Eu vim para trabalhar com ele. Fiquei mais ou menos um mês. Naquela época estava aquele envolvimento, guerrilha, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, não sei o quê. E a gente tinha que levar dinheiro, grandes quantidades, para bancos nessa cidade do litoral. E o nome de carro forte na época era uma piada, não tinha de forte, não tinha, era um carro comum, era um camburão comum. Até que um belo dia chegou uma ordem do Rio, o Banco do Brasil tinha que mandar uma importância muito alta para a Caixa Econômica de Itariri. E não dava tempo de vir um outro carro do Rio para ajudar, não dava como fazer duas viagens, e não havia como não levar esse dinheiro. Isso estava muito acima do que era permitido transportar. Mas naquele temos que fazer, nós encostamos o carro forte ali na agência do Banco do Brasil, ali perto da Receita Federal, e trazíamos o dinheiro em pacote. Fomos botando no espaço do camburão, enchemos de dinheiro até enquanto coube. Quando não coube mais ali, botamos dinheiro entre os bancos, nos nossos pés, conseguimos colocar aquela quantia vultosa no carro. Vamos levar para Itariri. Marcos, cada carro que passava perto da gente, que a arma que nós tínhamos, o armamento nosso era um revólver calibre 38. E no Vale do Ribeira tinha alguns grupos atacando, negócio de guerrilha, armado com armas longas, aquele negócio todo. Cada carro que passava perto da gente, o que vinha atrás, mas não ultrapassava, a gente pensava, é agora, vai acontecer, vai acontecer. E foi assim daqui até Itariri. Chegamos em Itariri, agradecemos a Deus por ter chegado são e salvos, descarregamos, aí fomos para um barzinho que tem lá, tomar umas cervejas para dar baixar a adrenalina para ele poder voltar para Santos. Aí cheguei em Santos e falei, olha, não é para mim, não é para mim. Aí me apresentei, eu vi dois jornais, eu olhei o perfil de cada um deles, o perfil estava mais para a Cidade de Santos. Que ano que era isso? 1900 e início de 71. 71. É. Aí fui no jornal, me apresentei, estava procurando emprego. Aí fizeram uma pegadinha comigo, mas funcionou. Que pegadinha que foi? Aí falaram, como é que faz lá, não sei o quê, como é que trabalha lá no Rio, que você aquele negócio todo, vai, como é que é? Foi falando, aí na época estava lá o Alcir, não lembro os outros, era o editor, era ainda não era o Bland, não, era o editor antes do Bland. Ágil. Não, não era o Ágil, não. O Ágil nunca foi editor de Cidade de Santos, mesmo na minha época, não. Aí disseram, ó, faz o seguinte, você quer fazer uma matéria pra gente? Uma experiência que está fazendo aí, se der certo, talvez a gente acerta alguma coisa. É o seguinte,
Lá na praia tem lá um prédio, edifício Glória, você vê, Glória. E parece que tremeu lá o negócio, o pessoal ficou apavorado, todo mundo saiu correndo, e não sei o que, aquele negócio todo. E a gente não sabe nem o que tá. Você quer ver isso pra gente? E tudo bem. Aí peguei, ó, saí a equipe completa, né? O carro, o motorista, o fotógrafo e o repórter. Até a posição do carro era determinada. O fotógrafo na frente, ao lado do motorista. E o repórter do banco traseiro. Porque se tivesse que sair com maior rapidez, facilitava a vida do repórter, do fotógrafo. Aí chegamos lá, tudo tranquilo, não tinha nada, não tinha ninguém correndo, não tinha notícia de tremedeira no prédio, não tinha nada. Aí eu saquei que era uma pegadinha, era um teste, né? Aí voltei para a redação, ficaram na expectativa, não falei nada. Perguntei que máquina que eu posso usar. Era a máquina de escrever na época. Pode usar aquela ali. Aí fui lá e contei a história, notícias falsas, não sei o quê, papapá, contei a história. No final, tudo bem, não havia tremedeira nenhuma, os prédios estavam em paz, moradores em paz, não sei o quê, coisa e tal. Fiz a matéria e entreguei. Aí fui contratado. No Rio de Janeiro você já trabalhava com Trabalhei no Rio. polícia. Comecei no Rio de Janeiro, num jornal. Na época aqui em São Paulo tinha um jornal que era Notícias Populares. E dizia-se que se pegasse o jornal, fizesse assim, saía sangue. Você deve ter visto esse jornal. Eu fui trabalhar no Rio num jornal chamado Luta Democrática. Era do senhor Tenório Cavalcante. E depois te conto, foi uma das razões pelas quais eu saí do Rio de Janeiro. E a luta saía sangue sem espremer. Pegar já saía, pingava sangue. O jornal realmente. Aí passei a cobrir mais os casos do Esquadrão da Morte, na época, Esquadrão da Morte, Mariel Mariscal, Lincoln, aquele pessoal todo lá. E eu trabalhei nesse jornal. Depois trabalhei num outro jornal, o Jornal Fluminense, e abri a sucursal do Jornal Fluminense em Teresópolis, morando em Duque de Caxias. Então saía de Caxias com 39 graus de temperatura, chegava em Teresópolis com 10, 12, né? Mas ficou assim, é bom, você faz aí depois também, abrir a sucursal de Magé também para o jornal O Fluminense. Você ganha muita cancha. Trabalhando nesses jornais assim menores, você tem que se multiplicar. Você faz geral, você faz polícia, você faz sociais, faz tudo. Aí você vai ampliando o leque. Aí você comentou que você saiu do Rio de Janeiro por conta do... Tenório Cavalcante. Como é que foi isso? O Tenório comprou uma área em Caxias. A casa dele, no centro de Caxias, era uma fortaleza. Fortaleza de verdade. Ele comprou uma área, depois virou um bairro, Vila São José, e ele trazia aquelas pessoas lá do norte, nordeste, aquelas pessoas humildes que queriam vir para cá em busca de oportunidade e coisa e tal. Ele construiu umas casinhas bem modestas nessa Vila São José e formou um bairro ali. Construiu uma casa para ele, ali também, uma casa bonita, né? E essas pessoas ali, inclusive, chegavam, eram eleitores dele. Ele trazia, ajudava aquelas, né? aquelas casas humildes, e o bairro cresceu, ficou enorme. Nessa época, eu era diretor da rádio difusora Duque de Caxias. E toda noite tinha que ir despachar com ele lá na vila. Eu não tinha carro, pegava um ônibus para a vila, despachava com ele à noite, aí ele me mandava me levar até a via principal, onde eu pegava o ônibus para minha casa, que era no bairro Pilares. Todo dia eu fazia isso, né?
tinha que despachar com ele. Entrou tanto, saiu tanto, vendeu tanto, não sei o que tanto, coisa e tal, pagou tantos funcionários, pagou não sei o que, então tem que prestar conta de tudo. Quando foi um belo dia, eu cheguei na sala dele lá, televisão ligada, e fiz o que tinha que fazer com ele, prestei conta, mostrei os livros, aquele negócio todo. Aí ele falou assim, ó, a gente vai juntos para Caxias, Caxias cidade. Eu vou dar umas ordens aqui para o seu Benedito, que era o motorista do caminhão basculante que ele tinha. E a gente vai junto para Caxias. Você vai com o Amadeu. O Amadeu era o motorista dele que dirigia a Cadillac dele. Cadillac Creme. Entendeu? Você vai com o Amadeu conversando lá com ele, que eu vou com o seu Benedito. Lá em Caxias a gente conversa. Pô, vou de Cadillac para Caxias, que beleza, né? Maravilha, não sei o quê. Aí fomos. E a vila ainda não tinha luz na rua, sabe? Aí fomos de boa. De claridade, só os faróis do carro dele. Aí fomos. Quando nós chegamos em Caxias, o Amadeu falou assim, sabe por que você veio comigo? Eu falei, não. E tinha um boato aí que iam fazer um atentado contra o deputado. Digo, o quê? E ele me coloca no carro dele. Se os caras viessem, iam matar a mim de noite. Se conhecendo o carro dele. Quer dizer que eu, então, fui colocado como boi piranha? Aí fiquei muito pé da vida, cheguei em casa, falei para a mulher. Contei a história para ela. Ela está aí. Ela não vai falar porque ela não se lembra dessas coisas. Mas, olha, você vai escolher. Ou você larga esse homem hoje, ou então a gente se separa hoje. E eu deixei, saí da luta, saí da rádio. Né? Aí meu sobrinho estava aqui com o transporte de valores e vim para cá. Aí veio para Santos. O cara me botou no carro, porque chegou para ele a informação de que iam fazer um atentado contra ele. Se acontecesse... Exatamente. Rocha, aí você veio para Santos, começou a trabalhar na cidade de Santos, já tinha experiência. Como é que era a sua rotina no jornal? Você chegava lá, como é que era? Não, o que fortaleceu muito a minha presença, porque o editor de polícia na época era o Lávia. O nome todo dele, sei que ele Lávia, não lembro agora todo. Bom, primeiro a desenvoltura, naquela experiência, era tudo à base do telefone. Ligar para uma delegacia, saber se tinha uma ocorrência. Então a gente ligava para todas e selecionava aquelas que tivessem ocorrências mais importantes. Então, se você não tiver uma prática, os caras não só não vão te dar informação, como vão gozar com você. Vão tirar um sarro da tua cara, vão dar informação de Araras. Virou um ônibus na curva da Onça na Anchieta. Aí você corria para lá, né? Virou porque tinha uma curva. Então tinha essas pegadinhas. E pela minha experiência, eu tinha facilidade de ligar para fulano, falava como se fosse um velho conhecido dele. E aí, como é que está a situação aí, não sei o quê, e coisa e tal. Isso aí foi abrindo portas para mim. Foi abrindo portas, abrindo portas. Depois eu comecei a escrever uma coluna. E nessa coluna que eu escrevi, era Quebrando Sigilo, era muito linda. Só que não sei que é legal, mas uma pessoa que nós conhecemos chegou no jornal para pedir emprego, mas ele era novato, não tinha experiência nenhuma, veio de fora. E não estava dando certo, ele não estava sentindo firmeza, ele não estava sentindo... Eu falei, pô, cara, é normal, não sei o quê, faz assim, faz assado. Ficava, às vezes, fora do horário, do meu horário, com ele, simulando matérias, aquele negócio todo.
E ele acabou pegando gosto pela coisa, ficou, né? E depois tentou me dar um cambalacho, né? Até botei um apelido nele, acho que até hoje alguém chama pelo apelido. Mas essa experiência trazida de fora para Santos, na época, 71, ela foi muito importante. Muito importante, porque na época o jornal botava a repórter e mandava os repórteres correr distritos, delegacias, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Vicente Carvalho, em busca de matérias. E eu mudei esse esquema, conseguindo selecionar as matérias mais importantes, para não ter que soltar repórter para tudo quanto é lado. E aí foi bem. Criei essa coluna, fiz alguns trabalhos que renderam elogios para mim. Aí entrei mais naquela área de repórter investigativo. Rocha, nesse sentido aí, fundamental para um bom jornalista é ter boas fontes, né? Como é que era a relação sua com as suas fontes, os delegados, os investigadores? A relação as relações eram muito boas quando eu estava trabalhando. Mas eu saía de férias, aquela pessoinha que eu falei que não quero citar o nome dela, bagunçava as minhas fontes. Porque você tem que ter a credibilidade da fonte. Senão, você não vai ter informação nenhuma. Então, é preciso, às vezes, você fazer algumas condescendências para conseguir manter aquela fonte, né? Às vezes vale a pena trocar um centavo por R$ 100. Ignora uma matéria de menor importância aqui, mas vai pegar um furo enorme ali na frente. E usando a minha coluna e usando a minha página, que eu era o editor já de polícia, essa pessoa que eu acho que eu ajudei bastante, se unia com o editor na época também, gostava de uma sacanagem, e bagunçava o meu colégio. Quando eu voltava de férias, tinha que refazer fonte, tinha que pedir desculpa. Olha, eu não estava aí, pô, eu estava de férias, eu não sou culpado pelo que falaram ou deixaram de falar. Mas, fora isso aí, eu tinha fonte das pessoas ligarem para mim. Teve caso aqui de trazerem uma pessoa aqui perto, olha, estamos aqui perto, falando assim, um cara muito procurado, entendeu? Para eu conversar com o cara, antes do cara chegar no distrito, aquele negócio do... Então tinha uma gama. Foi assim. No caso de um dos crimes mais horrorosos aqui, nenhum crime é bonito, mas esse era pior, aqui em Santos, eu fui pegar o cara no Rio de Janeiro. Ficou conhecido como o Monstro do Macuco, Rua Santos Dumont. Ali é quase esquina com o Canal 4. Rapaz matou o pai, matou a mãe, matou a irmã. Numa sexta-feira, sumiu. Os corpos foram encontrados na terça-feira. Estava um horror. Encontraram porque a família sumiu, um cheiro terrível. Chamaram a polícia e acabaram descobrindo. Eu fui designado para fazer essa matéria. E a gente procurava informações. Na época eu comandava a Polícia Técnica, um senhor chamado Lamartine Bizarro Mendes. E o cara fechava as portas. Repórter não entra aqui não. Não, repórter aqui não. Aqui não sei o quê. E tinha um delegado também que tinha o mesmo conceito. Não, reportagem é lá fora. Nada que sabia aqui dentro. E aquilo... Aí um investigador da velha guarda falou, doutor, de repente ele pode ter alguma informação que ajude. Aí disse o delegado, eu nunca precisei de repórter para resolver um crime.
E aquilo soou para mim como um desafio. E eu resolvi conversar com os vizinhos, daqui, dali. Uns 50 metros, quase nesse esquina no Canal 4, tinha uma, uma birosquinha, vendia assim, verduras, algumas coisinhas, enlatados, essas coisas, ovos, assim para quebrar o galho da vizinhança ali. Não era um mercado, não. Era uma portinha. Aí eu cheguei nesse senhor, não me lembro o nome dele agora. Falei, poxa, aí já pensou? Que coisa, né? Como é que o senhor sentiu? O que o senhor acha? O senhor conhecia a família? Eu disse, não, eu conhecia, menos o garoto. Falei, garoto? Na sexta-feira, o Bem-vindo veio aqui, Bem-vindo era o dono da casa. Comprar uns ovos, fazer um lanche pro filho dele. E, quer dizer, tá tudo bem. Aí eu saí de engraçado. Morreu o pai, lá estão os corpos do pai, da mãe e da filha. Não tem corpo de filho. Aí comecei a fuçar, pergunta daqui, pergunta dali. Aí chegou uma pessoa que conhecia a família, de longa data. Não, tinha um filho sim, era o Serginho. Ó, o dono da birosquinha comprou ovos para fazer um lanche pro filho lá do homem, lá do dono da casa. E esse filho, o dono da casa apareceu morto, a mulher também, a filha também. E esse garoto, ninguém fala nele, ninguém. Aí comecei a procurar. Procura daqui, pergunta dali. Aí encontrei uma prima deles. Não, tem o Serginho. E ele está fazendo um curso para garçom. Está no Senai, em São Paulo. Aí já era o Bland no jornal. Aí eu falei, olha, tem uma situação assim, 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 eu quero ir atrás. Aí ele me autorizou, fui para São Paulo. Foi no Senai em São Paulo, tem que fazer uma matéria. Era uma honra, por exemplo, para Santos, um filho de Santos está fazendo um curso de garçom para ir trabalhar num hotel no Rio de Janeiro, o Hotel Nacional. Então era uma honra, eu queria fazer uma matéria com um rapaz, né, para dizer, olha. Aí disseram, olha, ele já foi para o Rio. Foi se apresentar lá no Hotel Nacional, lá no Rio. Aí cheguei em casa, falei com a minha mulher, ó, tem que ir para o Rio. Peguei os filhos, a mulher, meu carro era um Fusquinha, cara. Fomos para o Rio, larguei a mulher na casa de familiares, Duque de Caxias, e fui procurar o Hotel Nacional. Achei. Não, eu queria falar com o Serginho, não sei o quê, eu estou vindo lá da Santos, tem que dar uma notícia importante para ele, não sei o que e tal. Me deram o endereço dele. Ele mora no bairro Engenho Novo. Engenho Novo é onde hoje é o estádio do Botafogo, Engenhão. Engenho Novo. Aí eu fui para lá, Engenho Novo, tinha o endereço. Aí pensei, caramba, o cara matou o pai, matou a mãe. E como é que eu vou enfrentar esse cara, pô? Eu não sou polícia, não estou armado, não estou nada. Vou pedir ajuda. Aí fui no distrito policial, 25º DP. Sabe quem estava de plantão? Seu Batista, aquele que trabalhava com o Jô, Eliezer Mota. Ele era detetive, cara. Era detetive. E comediante, né? Aí contei uma situação para ele lá, coisa e tal, olha, a situação é essa, coisa e tal. Pô, vamos lá, só tem uma coisa, não almocei, não. Você vai bancar o lanche aí. Digo, tudo bem, chega lá, fizemos um lanche, coisa e tal, e ficamos na campana, esperando o cara chegar. Aliás, eu pulei um pedaço aí. O endereço que o hotel me deu, que eu cheguei lá, o Serginho já havia se mudado para um outro local, que foi esse local que nós fizemos a campana na casa dele. Quando foi lá por volta de umas 19 horas, ele estava vindo. E eu só tinha uma foto 3x4 dele, mas eu olhei e digo, é aquele. Pô, pequenininho, não precisava de ajuda, né? Mas
Aí falei, olha, Eliezer, é aquele cara lá. Vamos chegar nele. Aí quando ele chegou na porta da casa, ô, dá licença, o seu Sérgio, só por quê? Digo, nós viemos de Santos. O negócio é o seguinte, Sérgio, houve uma denúncia de sedução. Mas o cara que descreveram lá pro delegado não tem nada a ver com você, um cara de quase 2 metros de altura, um nó negão, pô. Então você já viu que você não tem nada a ver com essa história. Só que eu vou ter que pedir uma autoridade para atestar para mim que você não tem essas características. Você iria comigo até o 25º DP? Ah, não, boa, não sei o que, coisa e tal, veio de uma boa. Aí chegamos, não teve algema, não teve nada, não estava preso. Pedi para ele vir. Quando entrou, eu digo, olha, sedução, coisa nenhuma. Por que você matou seu pai e sua mãe? Eu digo, por que você matou seu pai, sua mãe e seu irmão? Aí ele começou a chorar e contou a história. Aí eu fiquei no Rio, passando matéria, Telex, para a Cidade de Santos. Fui na agência Folha do Rio, pedi para o cara passar pela... Como é que chamava aquele negócio? Era o... teletipo, sei lá, telefoto. Mandar a foto 3x4 que eu tinha do cara. Para São Paulo, para a Folha. E a Folha mandaria para a Cidade de Santos. E o cara não gostou. Por quê? Se a Folha tinha um problema no Rio para uma reportagem, ele deveria fazer. E não ia alguém de Santos para fazer o negócio. Cara, fiquei 3 dias no Rio, mandando matéria para o Santos, aqui para Santos, e Cidade de Santos deitando e rolando, deitando e rolando, deitando e rolando. O delegado daqui era o chefe geral, o doutor Hélio Pantaleão. E foi assim 3 dias de furo. 3 dias de furo. Rocha, o Cidade de Santos ele tinha um caráter popular, né? Bem, popular. E nesse contexto aí, matéria de polícia era muito bem lida, né? Era o carro-chefe. Como é que era? Publicava a matéria, as pessoas... Não, o Marcos, como eu te falei, eu enveredei muito por essa área de reportagem investigativa. Então teve alguns casos importantes nos quais eu trabalhei, partindo dessas informações. Teve aquela tragédia na Ponta da Praia lá, que o cara matou a mãe, a irmã, a namoradinha, né? Hoje a memória me falha, né? Alguns nomes eu esqueço. E eu fui para lá fazer essa matéria. E o homem que ele matou só era major da aeronáutica. Foi lá na rua 1º de Maio. Alberto Pisaneschi. Era engenheiro, de uma família tradicional do ABC, dono de frotas de ônibus. E ele matou a menina, matou a mãe da menina, matou o major, ia botar fogo na casa. Mas quando ele foi matar a tia da menina que estava visitando a família, aí houve aquela gritaria e perto quem morava? Coronel Roberto... Coronel... Era um coronel da PM. E ele ouviu a gritaria e aí o cara se assustou porque o cara ia botar fogo na casa. O cara saiu correndo e coisa e tal. E nós pegamos essa matéria com mais dados por conhecer esse oficial da PM, que era o comandante do 6º Batalhão na época, Coronel Roberto... Não me lembro agora. Então, foram casos que a gente conseguiu assim um destaque. O caso da Vila Socorro, por exemplo, que me deu, não tenho orgulho nenhum, mas me deu o prêmio ali de reportagem, na Vila Socorro. Eu fui o primeiro repórter a chegar no local. Depois chegou o delegado seccional, doutor Edgar de Aparecido Lázaro,
e não tinha telefone celular. E quando chegamos no local que eu vi a grandiosidade da tragédia, não tinha como entrar em contato com, com o jornal. Aí eu fui até a Anchieta, fiz sinal, o motorista parou, disse que podia fazer a gentileza de fazer um contato, expliquei a situação, deu o telefone da Ercília. Ele ligou para a Ercília. A Ercília mobilizou o jornal inteiro. Entendeu? Isso foi de madrugada. Então, Rocha, desse episódio aí, como é que você ficou, como é que a informação veio para você? Alguém da polícia te ligou, você estava passando uma hora lá, como é que foi? Alguém de Cubatão ligou para mim. Porque esse jornal, o apelo popular dele era muito grande. A importância da página policial tinha assim uma abrangência muito grande. Então alguém ligou, está pegando fogo. Mas não falou o tamanho do fogo, está pegando fogo na Vila Socorro. Aí eu fui para lá. Fui sem nada, fui sozinho. Aí chegou lá e viu que não era um fogo, era uma tragédia. Né? Aí fiz o que eu falei, pedi um motorista para ligar para mim, né, quando ele chegasse em Santos, ligar para a Ercília para mim. A Ercília agilizou o resto dos colegas, porque depois teve que mandar. Foi gente para o pronto-socorro de Cubatão, Santa Casa, São Vicente, porque as ambulâncias iam para onde podiam. Né? Então precisava de muita gente lá. Então foi assim um divisor de águas na minha vida profissional. Então, foi a cobertura mais difícil que você fez? Não. Não. Foi a mais sofrida. A mais difícil foi no dia 1º de janeiro de 1976. Teve o presídio em Santos ficava no 5º andar do Palácio da Polícia. Que absurdo, né? O cara com uma pedrinha lá de cima estava armado, né? E teve uma rebelião. E não entrava ninguém, os presos tacando fogo lá em cima, aquele negócio todo, e a polícia não conseguia entrar, não sei o quê. Aí um preso falou. Aí, não, vamos negociar. Disse o diretor do presídio, vamos negociar. Não, aqui só entra uma pessoa, o Rochinha. Eu estava em casa, foi a passagem do ano, eu já estava pronto para deitar, para dormir. Aí, não sei como, o fato chegou ao conhecimento de um colunista, Emanuel Leon. Era joalheiro e era colunista. Aí ele foi na minha casa, eu morava ali perto do Hospital São Lucas, nessa época. Olha, aconteceu isso, é um problema lá, eu não disse o que era. Aí eu peguei o carro e fui. 1h da madrugada. Era uma rebelião. E os caras não queriam ninguém para negociar. Só aceitavam se fosse o Rochinha. O Santa Maria, na época, era o editor de polícia da Tribuna. Tentaram com ele, não, só o Rochinha, só o Rochinha. E naquela época, um absurdo, mas eu fui, eu entrei. As galerias todas abertas, os caras armados, com um pedaço de pau, um pedaço de ferro, não sei o que, coisa e tal. E só ouviam a mim, pô. Eu negociei com a direção do presídio, coisa e tal, para tranquilizar. Mas esse tranquilizar já foi no final da tarde do dia 1º. E a minha família em casa me esperando. A mulher quase teve um troço, né? Quer dizer, até os bandidos liam Cidade de Santos e tinha credibilidade. Exatamente. Então, esses casos, tudo isso acontece por quê? São fontes. Entre um repórter de uma boa técnica de redação, por exemplo, e um foca, mas com boas fontes, eu opto pelo foca. Porque se você tem o material nas suas mãos, você vai lapidar aquele material.
Agora, se você não tem esse material nas suas mãos, Ô, Rocha, eu queria falar com você sobre o ambiente da redação da cidade de Santos. Muita gente que eu já conversei falou que assim, era um tumulto organizado. não, o meu Era, assim, ambiente, uma sala muito grande, que mas, telefone tocando, muita gente conversando. mas a minha editoria, eu passei a chefiar essa editoria, eu escolhi um canto. Era um canto. Chicão, Noemi, Heraldo, por um tempo, Bebê Diabo, né? Então era uma editoria tranquila. A Ercília, o melhor texto que eu já vi na área policial, para mim, é o da Ercília. Uma coisa impressionante. E outra coisa, as fontes da Ercília na polícia militar era absurdo, absurdo. Os caras ligavam para a casa dela, para a redação. Então, não tinha como levar furo, porque eu tinha muitas fontes na Polícia Civil e ela tinha muitas fontes na Polícia Militar. E por isso a gente conseguiu realmente atingir um status mais elevado em matéria assim de uma página policial. Tanto que já se falava, você vai sair na página 6 do Cidade de Santos, hein? Página 6 era a página... Na realidade, é uma página morta, né? A página 6 é uma página morta. Você olha a capa, né? A página 3 e coisa e tal, a 6, mas a nossa era a página 6. Aí botei essa coluna, Quebrando Sigilo, tinha as fofocas que eu fazia, que era o Bicão, lá o Bicão, fazia aquelas fofocas, aquele negócio todo. E olha, ambiente muito bom, tinha uma turma muito boa, que não fazia polícia, mas era uma turma muito boa. Mauri Alexandrino, o José Luiz Gonzaga, é muito bom. Tinha uma turma boa. O próprio Sampaio era meio medroso, mas era um bom editor também. Aliás, o Sampaio, ele me mandou para conversar com o capitão dos portos, por causa de uma matéria que eu fiz. Quando ligaram para ele, olha, aquela matéria assim, eu vou mandar o rapaz falar com o senhor. Aí eu fui para lá, Capitania dos Portos na época, sei do tempo que você tem disponível aí, mas me deram uma dica que tinha uma casa misteriosa em Peruíbe. Aí fui para lá. Levei como fotógrafo Tateu e Cura. Cheguei lá, tinha assim uma casa no meio aquelas matas bem fechadas, com árvores frondosas, né? E nas placas, nas árvores, umas placas assim. Agradecemos a sua ausência. Não sei o quê, umas frases absurdas. E a gente foi passando. Aí tinha um muro, era um tipo de uma fortaleza. Aí não tinha como a gente ver através do muro, né? E aí o Tateu, eu fiquei em pé, Tateu subiu no meu ombro para ver lá dentro. Tinha soldados lá dentro, aquela fardada. Caramba, que diabo é isso, né? Aí digo, então agora deixa eu dar uma olhada. Subi nas costas do Tateu, olhei lá, aí fotografei aquelas placas nas árvores, aquele negócio todo. A casa dava fundos assim para o mar, para a maré. Então o cara entrava e saía de lancha ali. Caramba, aí comecei a escrever sobre aquilo.
é uma casa misteriosa, não sei o quê, é isso, é aquilo outro, coisa e tal. No terceiro dia, eu escrevi a matéria, o capitão dos portos ligou para a Cidade de Santos, falar com o editor-chefe, João Sampaio. É sobre essas matérias que estão sendo publicadas assim, assim, assim. Aí ele falou assim, eu vou mandar a pessoa falar com o senhor, capitão. E me mandou. Falou nada. O que era? Cheguei lá, o cara me deu um esculacho. Já está publicando essas coisas? Você sabe que casa é aquela lá? Eu digo, não. Por isso que eu estava publicando. Eu tinha que falar conosco. Eu digo, mas como falar com o senhor? Eu não sabia o que era aquilo lá, capitão. Eu não sabia o que era. Não tinha lá ninguém fardado assim, que pudesse me levar a pensar que fosse exército, marinha, aeronáutica. Não tinha nada disso. Tinha pessoas com farda, mas eram fardas comuns. Era mais um uniforme do que farda. E eu não tinha como saber. Senta aí. Aí ele fazia, eu escrevendo na máquina, ele fazia a pergunta, eu botava, e eu botava a minha resposta. Passei umas 3 horas na Capitania dos Portos. Aí, quando eu estava quase acabando, chegou lá o editor de polícia da época, que era o Reinaldo Lávia. Lembrei agora. E ele chegou lá, mas o que é? É um jornalista, pô. Eu daqui, não sei o quê. Aí eu pensei, agora mesmo que eu vou ficar preso, pô. Agora que eu não vou sair daqui. Aí apareceu um cara lá. Porque esse pessoal chega aqui, aí começa a falar bobagem, não sei o quê, coisa e tal. Aí disse, Flávio, quem é o senhor? Pro cara. Era um cara da prefeitura de Santos, mas tinha lá um conhecimento lá com o pessoal. Aí o Lávia deu um esculacho no cara, olha, não te conheço como nada. Você não é militar, você não é policial, só se você é informante. Assim, eu pensei, bom, agora mesmo eu vou para cadeia, não vou sair daqui, né? Mas acabou o cara, José Pérez. O cara saiu de lá, eu acabei de redigir o que o capitão mandou redigir. Ele leu, mandou que eu assinasse, ele assinou. Isso agora o senhor aguarda. A gente vai chamá-lo oportunamente para conversar. Aí eu saí lá, saí assim, né, pô, na época. Mas nunca me chamaram. Não tinha por que chamar, pô. E ao final das contas, depois, disseram que aquilo ali era um local onde ficavam pessoas, presos políticos, que levavam para ali, para conversar, né, para entrevistar, aquele negócio todo. Mas eu não sabia. Rocha, na redação tinha um clima de companheirismo muito grande, né? Completo, Como total. é que era? Total. Tudo muito bom. Trocar ideias, pegar uma informação. Às vezes eu estou fazendo uma matéria de polícia, mas que tem um viés sindical. Eu trocava uma ideia com, no caso era o Exaltino, né, da parte sindical. A gente sempre ajudava, um ajudava o outro. Então o ambiente era espetacular. E era divertido também. Divertido. Menos quando o Bland tinha lá o aquário dele, montou um aquário lá, e quando ele queria falar com alguém, ele tocava uma campainha. Aí todo mundo olhava, ele fazia, entendeu? Aí, quando tocava aquele aquário lá, tocava aquela campainha lá, vai vir bronca aí, né? Vai vir bronca, não sei o quê. Quem que é vítima da vez? Mas aí, fora isso, até mesmo com isso aí, porque nessa matéria que eu fui para o Rio, que eu localizei o cara, quando chegou o dia do pagamento, veio meu pagamento e mais um abono, que era o valor do pagamento, pela o trabalho que eu fiz, pela matéria que eu fiz no Rio de Janeiro. Ô Rocha, e nesse clima da redação tinha muita brincadeira também, né? Um tinha o outro, como é que é isso? Não, a brincadeira mais
que havia na época é o seguinte: quando chegava um garoto novo para trabalhar como office boy, fazer aquelas coisas aqui para lá e coisa e tal, a gente brincava muito. Ele da redação falava assim: ô garoto, vá lá embaixo era o comercial, né? Peça para o seu Irineu mandar a calandra. Pô, a calandra é uma peça de toneladas, né? Aí chegava lá, o Irineu já sabia. Ele disse: não fala com fulano para te entregar a calandra. E ficava esse jogo de empurra, essa brincadeira toda para lá, para cá. Então a gente fazia essas brincadeiras com os office boys lá, com os meninos. E com os colegas também, né? Chegava festa de fim de ano, era feita na redação, as famílias iam também. O clima era bom. O próprio Bland é um senhor jornalista. Tem queixas, tem mágoas dele, tem tudo. Mas olha, talvez por isso é que ele era um cara tão exigente, tão nervoso, tão difícil de lidar, que o cara chegava no jornal 9 horas da manhã, a gente saía do jornal 9 horas, ele ainda estava lá. Que a gente tinha que. Chegava o motorista, pegava todo o material, levava para a Folha para ser impresso o jornal. Ele ficava no jornal 10, 12, 15 horas por dia. Então, o cara queria abarcar tudo só para ele. Então, o cara era um cara nervoso, era um cara difícil, né? Vivia o jornal. Hein? Vivia o jornal. Ele vivia o jornal. Eu não sei se ele vivia o jornal ou se ele vivia mais. Eu não sei explicar. Ele ficava ali, se entregava de corpo e alma, né? Em duas oportunidades ele me ameaçou me demitir. Ó, pra você ter uma ideia, como o Bland era um cara assim meio nervoso, o Itamar conseguiu autorização da Marinha para ir para a Antártida. Na época, poucos navios iam para lá, né? E não ia custar nada para o jornal. E o Itamar, senhor fotógrafo, né? Matéria fotográfica à vontade, para a cidade, para a Folha, aquele negócio todo. Então, posso, Bland? Pode. Aí Itamar agendou, acertou, não sei o quê, para lá, não sei o quê e tal. No dia imediato ao dia da viagem, Itamar chegou, não, cancela. Como cancelar, rapaz? Pô, não sei o quê, cancela. O Itamar é da fundação do jornal, com o Bland. Era um amigo de carne e unha. Bland, eu fiz toda a documentação necessária, fui na Marinha com a sua autorização, preparei tudo, preparei material. Agora, na véspera, você fala para eu não ir, eu vou. Tudo bem, você vai? Vou. Pode ir. Quando voltar, está demitido. Itamar foi, fez um mundo de fotos, quando chegou, estava demitido. Estava demitido. O Paco era o espanhol. Lembra do Paco? Francisco Lopes Rubio. Exatamente. Era amigo íntimo do Bland. Não sei por que discutiu, o Bland mandou o Paco embora. Então ele tinha esse negócio de achar que todo mundo queria ser mais do que ele. Ou que todo mundo queria aparecer mais do que ele. Teve um episódio, teve uma ocorrência em Guarujá, uma ocorrência de vulto, acho que era um assalto, sei lá. E na matéria que eu fiz, eu coloquei um município como Guarujá não ter uma sede própria para sua delegacia é algo absurdo, não sei o que, coisa e tal. E ele leu a matéria. Ele chamou e disse, a matéria está errada. Eu digo, por quê? Porque Guarujá tem sede própria delegacia. Eu falei, não tem. Ele disse, tem. Ele falou, tem porque quando eu era repórter, eu fiz uma campanha e eles compraram a sede própria. Digo, olha, você quer botar aí que é a sede própria?
Tudo bem, mas que não tem, não tem. Quem entra na redação nessa hora, rapaz? Delegado Marcelo Ribeiro Nogueira, delegado de Guarujá. Aí, já conhecendo a fera, falei, doutor, o senhor chegou na hora certa. Nós estávamos em dúvida aqui. Aquela sede do lado de Guarujá é própria? Eu disse, não, aquilo é alugado, aquele casarão é alugado. Não tem condição de funcionar mais, não sei o que, coisa e tal. Digo, ah, tá, doutor, e tal. Aí saí do aquário, fui para o meu canto. Ele ficou lá, o Marcelo, conversando com o Blando lá, não sei o que, coisa e tal. Aí quando o Marcelo saiu, a campainha, tchê, eu olhei, o Blando, para mim. Cheguei lá e disse, ó, você não, quando o repórter não acredita no seu chefe, ele falou assim, no seu editor, não tem condições mais de trabalhar com esse editor. E você não acreditou em mim. Digo, olha, eu só queria evitar que saísse uma matéria errada. Foi uma coincidência, o doutor Marcelo chegou aí. Mas ainda assim, eu não te coloquei em xeque. Eu falei para ele que nós tínhamos dúvida. Mas quando não acredita no chefe, não pode trabalhar com o chefe. Depois a gente conversa, pode ir. Aí eu voltei para o meu setor e pensei, estou na rua, né? Mas não mandou. Mandou depois por razões que até hoje desconheço e nem estou mais interessado em saber. 10, 12 horas, o que você acumula de conhecimento sobre matérias, sobre ocorrências, sobre. Aí você vai fazer uma matéria, você precisa saber como qualificar aquela matéria. E aquela matéria é o quê? É um furto qualificado, é um assalto, é um roubo, entendeu? Esses conhecimentos você vai adquirindo no seu dia a dia. Né? Ô, Rocha, a redação era em Santos, mas as oficinas da gráfica eram em São Paulo. Era a Folha. E material, É a Folha. e material... Fazia aqui, o deadline era 19 horas. Aí chegava o motorista da Folha, botava tudo dentro do carro, o material tudo já copidescado, prontinho, ia para São Paulo. Quando era meia-noite, 1 hora da madrugada, ele retornava trazendo os jornais. Não só a Cidade, era a Cidade, a Folha, notícias populares, acho que era a Folha da Manhã. Mas quais os prejuízos desse processo aí para o jornal aí? Quando era uma matéria muito importante, a gente às vezes retardava um pouco a saída. Mas quando retardava a saída do jornal daqui de Santos, do material, o pessoal da Folha reclamava, né? Dependia disso. Mas teve casos, aqueles casos da Vila Socorro, na época o Sampaio queria fazer uma página, a redação inteira pressionou, não é possível, isso aí é uma tragédia a nível nacional, pô. Aí fizemos um caderno, né, dessa matéria. Então, quando era um caso excepcional, retardava um pouco a remessa do material para São Paulo. Ô, Rocha, o Cidade de Santos circulou numa época que tinha a ditadura militar e o Santos não tinha autonomia política. O eleitor santista não podia eleger o seu prefeito, né? O Caldeiras, que era dono do jornal Cidade de Santos, inclusive, foi prefeito nomeado em Santos por algum tempo, né? O prefeito eleito, o último que eu me lembro, foi o Carvalhinho. Né? O Carvalhinho foi nomeado. Foi nomeado? Foi. Depois foi o seu Carlos Caldeira, sim, que era o dono, era sócio da Folha e dono do Cidade de Santos. Mas foi nessa época que eu fui conversar lá com o capitão dos portos. Então, dessa época do Carvalhinho, também tinha até por conta disso aí, do Cidade de Santos defender
autonomia, então tinha uma relação muito conflituosa com o prefeito nomeado, né? Sei que você fazer a polícia não vai fazer a política, mas qual a lembrança que você tem dessa relação? Era uma briga intensa do jornal, no caso. O Bland era o editor. Ele brigava com o Carvalhinho o tempo inteiro, né? Brigava lá e trocavam farpas, aquele negócio todo. E isso acabou enfraquecendo o jornal. A publicidade foi diminuindo, foi diminuindo. Aí já não tinha mais verba da prefeitura, e aquelas pessoas que eram simpáticas ao prefeito também não mais contribuíam. Tudo isso aí contribuiu para que o jornal realmente fechasse. Como é que era essa briga, esse conflito do Carvalhinho? É por telefone? Como é que era isso? Era era, pelo jornal. Nós falamos aqui de um colega nosso, ex-colega nosso, que era o Mauri Alexandrino, era muito bom para fazer matéria. Mauri Alexandrino, do Gival. Então, é aquele cara, você dá para o Mauri Alexandrino limão, ele faz uma tonelada de limonada. O cara tem realmente do Gival da mesma forma. E uma matéria puxa a outra, né? Um comentário, um fato, uma sessão na Câmara que um governador, um vereador contrário da oposição mete o pau no prefeito, aí já dá uma materinha. Tem matéria todo dia, todo dia. Você estava nessa época então, em que tinha essa briga entre o Cidade de Santos, em especial o Carvalhinho, o Bland e o Carvalhinho. E aí tinha uma orientação de que não podia sair foto do Carvalhinho no jornal. Era isso mesmo? Eu não sei se é isso ou não, foi coincidência não, mas não saía foto do Carvalhinho. Essa orientação, se ela existiu, foi entre a cúpula. Ô Rocha, dessa época aí você falou Você ficou até que ano na cidade? Cidade de Santos? É. Até 68. Sim. E a percepção que você tinha, como é que era, vamos dizer assim, a saúde do jornal, a saúde financeira do jornal, em circulação, em publicidade, qual era a percepção que você tinha? Bom, o Marcos, é difícil para o pessoal da redação saber a situação econômica do jornal. Uma coisa eu posso dizer, durante o tempo que eu trabalhei na Folha, não teve uma única vez que atrasasse o pagamento. Quando a data ia cair no sábado, eles pagavam na sexta. Uma lisura absoluta. Uma lisura absoluta. Então, para nós, da redação, o jornal estava bem. Né? O nosso estava lá, era quinzenal, pagamento, tudo certo. Aí mudou, achando que era mais econômico alugar carros, ao invés daqueles camburões da Folha. Aí tinha lá os motoristas contratados, né? E eles transportavam os repórteres para baixo, para cima. Isso era mais barato para a Folha, não tinha gasto com oficina, entendeu? Agora, não dá para o repórter saber a saúde financeira da empresa se ele não tem acesso, né, à cúpula. Entre as coberturas marcantes de Cidade de Santos foi as matérias sobre o Esquadrão da Morte, né? Era da sua época isso? Era. Como é que qual a lembrança que você tem dessa época? Eu comecei nesse Esquadrão da Morte no Rio, né? Na luta democrática. Eu já chegava na redação 1h da tarde, eu pegava o carro, já ia para os lugares que eu sabia que ia encontrar alguma coisa. Magé era um local preferido. Tinha um rio, tinha um pontilhão, e ali o rio, ele fazia uma espécie de uma enseada, e ali a água ficava rodando, né? Rodava e depois seguia em frente. E por que eles jogavam ali
chamava de presunto. Porque eram 3 municípios, era Magé, Itaboraí, eram 3 municípios. Então, quando estava rodando, quando tinha um cadáver, ele ficava rodando. Quem, por exemplo, se fosse do lado de Magé, que fosse descoberto, era Magé que tinha que atender. Mas se o corpo estava naquela parte de Itaboraí, era Itaboraí. Então aquela briga, essa daqui queria empurrar para lá, de lá para cá, dali para cá, entendeu? Mas para nós era o ponto. A gente chegava ali, era um ponto escolhido pelo Esquadrão da Morte para jogar as pessoas mortas. Então eu já estava. Você nunca encontrou o Esquadrão da Morte? Eu nunca encontrei, por exemplo, um corpo em Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, Flamengo. Não, era mais periferia, Baixada Fluminense, né? Mas a gente chegava, às vezes a gente tinha pena, às vezes você, sei lá, você vive aquele mundo, mas não se adapta a ele. Você não vê com normalidade, né? Aquelas coisas todas. Então, teve uma série de matérias sobre o Esquadrão da Morte. Como é que era? Se eles ligavam no jornal, ó, tem um grupo ali. já tinha as pessoas que ligavam, né? Populares mesmo ligavam, porque eles estavam vendo aquilo ali, mas queriam saber a história. Que é uma coisa muito engraçada, se é que você pode chamar de engraçado. Até hoje, se alguém morreu ali, naquela esquina, de repente fica cheio de gente, mulheres, homens, crianças, todo mundo ali, e essas pessoas vão ligar. Hoje, liga a TV, naquela época, ia comprar o jornal, para ver o que aconteceu ali. Então essas pessoas ligam. A pessoa viu que tem um corpo boiando ali. Ó, tem um corpo aqui no pontilhão, não sei o que, coisa e tal. Por quê? Porque o repórter vai lá, no dia seguinte a pessoa vai saber quem era que estava ali, se estava identificado, não estava identificado, entendeu? O que aconteceu, né? Aconteceu. E as pessoas querem saber o quê? A curiosidade existe até hoje, é assim. Num local de homicídio que você for, você vai encontrar lá um monte de gente em volta querendo ver o que vai acontecer ali. E vai querer saber amanhã, pelo jornal ou pela televisão, o que foi aquilo lá. Ô Rocha, qual foi a circunstância que você saiu do Cidade de Santos? Como é que você saiu do jornal? Cidade de Santos eu cheguei uma vez para trabalhar, e Branco falou assim, olha, a empresa não precisa mais dos seus serviços. Que me pegou assim, foi um choque. Eu já estava 18 anos lá. Foi um choque. Aí eu não falei nada. Virei e saí, fiquei pensando. O que eu vou fazer? É simples. O RH era São Paulo. Pensei comigo, naturalmente no RH, vamos perguntar o que houve. Aí eu vou dar a minha versão. Eu sabia mais ou menos qual era o problema. Eu dou minha versão. Cheguei no RH, me apresentei, o rapaz lá, o chefe era Piazon. Falei, olha, mandaram passar aqui da Folha. Ele, não, deixa eu ver, coisa e tal. Pegou, fiz lá, os papéis lá, não sei o que, para eu assinar, digo, mas eu quero uma carta de recomendação. Eu quero uma carta. Aí pensei, nessa carta eles vão dizer o porquê, né? Aí me deram uma carta. E com essa carta, eu não pude falar nada.
me pagaram o que eu tinha direito. E eu aí saí. Depois, quando o jornal fechou, logo em seguida, os demais foram demitidos. Todos entraram com uma ação contra o jornal e ganharam. Todos entraram. Eu não. Essa carta, para mim, não tinha um motivo. Então, pagaram, fui indenizado, porque a empresa realmente era muito correta, a empresa Folha da Manhã, muito correta. E eu tinha no meu currículo vários elogios. Elogios aqui, por exemplo, esse aqui é do Paulo Vinhas. Você conheceu o Paulo Vinhas? Não. Muito famoso. E várias medalhas, vários diplomas, várias coisas que eu recebi. E elogio, por exemplo, o editor que veio depois do Bland, antes do Bland, aliás. Gabriel Tranjan Neto. Olha o que ele mandou para a empresa Folha. Cobertura do tiroteio ocorrido ontem nas ruas centrais de Santos. Banco do Bradesco. E olha como essa empresa e olha para isso aqui. Essa era a empresa Folha da Manhã. Aumenta aqui. Guardei tudo isso. Isso aqui foi um telegrama que veio do governo de São Paulo. Fui fazer uma matéria quando o secretário de Segurança Pública era Luiz Gonzaga. Eu fiz uma matéria de página inteira com ele. Depois ele mandou um telegrama agradecendo, e elogiando a matéria e agradecendo. Então essa é a minha história. Rocha, o que passou pela sua cabeça quando você recebeu a notícia que o Cidade tinha fechado? Aí já não foi mais surpresa para mim. Não foi surpresa. Porque estava caindo. Você via, por exemplo, você dentro do jornal, mas aí eu via a publicidade diminuindo. Às vezes não tinha publicidade. Né? E jornal, qualquer veículo de comunicação, depende da publicidade. O país tem um departamento próprio. E a cidade já tinha, no caso, tinha brigado com o prefeito, que era o Carvalhinho, tinha brigado com a Câmara Municipal, o Blanc tinha brigado com a Associação Comercial. Aí todas as portas se fecharam. Aí o resultado era isso aí, fechar. É uma pena. É uma pena. Porque era uma briga de foice com a tribuna. Dois perfis diferentes. Na cidade de Santos era mais popular. Né? Você falou antes que Quando eu cheguei na cidade, só fazer essa desculpa, eram 3 colunas de polícia. Virou uma página. Para você ver a importância. Então, você falou que o Cidade era uma sociedade do Carlos Caldeira com o Otávio Frias. Otávio Frias. Qual a história que circulava nessa época aí, o motivo da criação do jornal? Porque muita gente fala várias versões, né? Qual que é a versão que chegou para você? Não, nunca falei com alguém a respeito disso. Eu não era da fundação do jornal. Quando eu cheguei, o jornal já estava há algum tempo circulando. Então nunca. Por que criou? Não. Mas a figura do Caldeira era Eu ouvi falar que é o seguinte, seria naquela época,
havia um problema de papel, havia uma cota de papel, não sei o quê, então tinha que ter mais empresas funcionando para poder ter uma quantidade maior de papel, aquele negócio todo. Mas isso aí por alto, não sei se era real ou não. Eu sei que havia uma crise de papel. E o Caldeira era presente? Como é que era a figura do Caldeira no Cidade de Santos? Não, não ia lá. Não me lembro de ter visto o Caldeira lá uma única vez. Não vi nenhuma vez. Vi governador, lá do Nautel foi lá do Natel, na época. Eu fiz uma matéria, ele foi lá também. E aí nós fomos atendê-lo no setor onde ficava o jornal lá, como chama lá. E a gente foi para lá e ele apareceu, o Blando também apareceu. E ele veio, falou comigo, elogiou. Esse negócio eu falo, se tiver na cara dele, eu falo pro Bland dele. Bland, se eu tiver com alguém, elogiar alguém perto dele e não for para ele fica fora de si, cara. Entendeu? Ficava, né? Não sei o que ele faz da vida hoje. Eu nunca fui nas reuniões anuais do pessoal que trabalha lá na Cidade de Santos. Eu não sabia se estava preparado para ir. Hoje estou. Hoje estou. Você falou da visita do governador. Era comum, né? Ter visitas à redação, né? Sim, lá o Donatel foi lá. Teve o Ademar de Barros Filho também esteve. Ademar? Não, foi um outro. Era comum. Maluf. Maluf não me lembro. Era comum, entende? Inclusive lá no hotel, eu falei, pô, Bruno, já chamou o cara lá no arquivo. Para começar lá no arquivo. Não, porque no arquivo pode mostrar para ele, não sei o que, coisa. Então, vamos para lá. Eu fiz uma matéria. Eu criei em Santos o negócio, mas é só aquele cara que faz. Não ligo. Eu criei em Santos o Disque Denúncia para entorpecentes. Criação minha. Criação minha. E aí apresentei para o Manecão um projeto, ele disse, pô, legal, não sei o quê. Mandou fazer e ficou como sendo dele. Ficou sendo dele. Isso aqui eu criei em Santos. Para ajudar a investigação de crimes. Não, de tráfico. Tráfico. Entendeu? E aí essas coisas, às vezes, resultavam numa comenda, em alguma coisa, e essas coisas não agradavam muito o Blandes. Rocha, para a gente encerrar, qual que foi o principal ensinamento desse teu período no Cidade de Santos que te acompanhou no resto da sua vida profissional? Qual foi? O principal ensinamento, a principal lição que você teve nessa atuação no Cidade de Santos? Por mais absurdo que possa parecer, posso dizer que é algo que você não aprende nas escolas, só no dia a dia, é com a vivência. Você aprende a lidar com tragédias, aprende a lidar com elogios, você aprende a conviver com críticas, com censura. Eu levantei um caso em Santos, que era o necrófilo Tristão. Você chegou a ler isso aí. O cara abusava dos corpos que estavam no IML da Beneficência Portuguesa. E me deram a informação, fui em cima, levantei, publiquei, fiz matéria. O diretor da Benê, tem até aqui a carta dele, metendo o pau em mim, que aquilo não era verdade, não sei o quê. Menos de uma semana depois, pegaram o cara em flagrante. O nome do cara é Tristão. Trabalhava no necrotério da Benê e vilipendiava os cadáveres. Então, na época da crítica que ele fez, se fosse um editor porra louca, eu teria me ferrado. Mas não,
Eu acho que na época do João Sampaio ainda, não passou uma semana, né? Uma semana. O caso explodiu, veio à tona. Aí depois ele teve a decência de escrever pedindo desculpas, que não podia imaginar que tal coisa acontecesse, não sei o que, e coisa e tal. A experiência no Cidade de Santos te ajudou muito no resto da sua vida Na profissional. vida profissional. Foi muito importante para o programa que eu fui fazer na Rádio Cultura, onde eu fiquei por 20 anos e confesso para você, Marcos, nunca poderia imaginar, naquela época da rádio, que a audiência seria tão grande como foi. Hoje, decorrido muitos anos que eu estou fora da área, eu encontro com pessoas que falam que, nossa, aquele programa, nossa senhora, aquilo lá. Você chegava, pegava, por exemplo, São Vicente, Vicente Carvalho, Praia Grande, é como se fosse um rádio só, todo mundo ligado naquele horário. A audiência, a audiência era absurda. Juntando as demais emissoras de AM, não dava 20% da audiência da cultura. Mas nós não tínhamos noção naquela época que a audiência era tão grande. E foi por causa dessa audiência que eu fui parar na Record. Fazer um programa também, que antes era feito pelo Gil Gomes. Ô Rocha, para a gente encerrar mesmo, desse período do Cidade de Santos, qual que é a coisa mais bacana que você destaca daquela época, que você leva até hoje? O que eu levo até hoje aqui é a amizade. Era a sintonia que havia entre todos os jornalistas. Não havia Manuel criticando o Antônio ou o João, nada. O que havia era uma união. Entendeu? Então a gente chegava, conversava, independente de setor. Não, a gente trocava ideia, ó, tem isso aqui, assim, ó, aquele ali, aquele lá, coisa e tal. Entendeu? Então achei que o ambiente, eu nunca encontrei um ambiente tão sadio como encontrei no Cidade de Santos. E lamenta, que eu saiba, foi o primeiro, que eu me lembre, foi o primeiro lugar de onde eu fui demitido. Foi a primeira demissão na minha vida. Saí da cultura, fui para Guarujá. Gente, eu fui tratado como um príncipe na Guarujá, AM. Impressionante como me trataram. Entendeu? Foi uma coisa fora de série. Então, só tenho a agradecer. Agora, Rocha, qual foi o motivo, então, afinal, de ter se demitido? Vaidade? Aconteceram alguns episódios que podem ter dado origem a isso aí. Um deles eu te contei. É o caso da delegacia do Guarujá. Sim. Teve um outro episódio que eu fiz uma sequência de matérias quando mataram uma empresária, Marilu. Quem matou Marilu? O corpo dela foi jogado, deixado no porta-mala de um carro no Canal 3. E depois descobriu-se que ela tinha um caso com um líder sindical muito famoso aqui na cidade. E o advogado desse líder era o Walter de Carvalho. E uma vez o Grande achou que eu estava trocando figurinha com o Walter de Carvalho. E eu falei para o Brandi, olha, você esqueceu de uma coisa, quem fez o local fui eu, quem levantou lá um cartão de visitas do sindicalista fui eu, e quem botou no jornal fui eu. E o Walter Carvalho veio aqui, não veio falar comigo, veio falar com o Exaltino, problema sindical. Então, essa pode ter sido uma causa, a outra causa pode ter sido
o caso lá da delegacia do Guarujá. E a terceira causa, aí é de ouvir dizer, também não sei, a Polícia Federal fez uma blitz em Bertioga, e fui fazer a cobertura, e alguns empresários de Santos foram presos porque eles tinham um esquema para trazer o uísque. Pegavam o uísque na Bertioga para revender, sei lá, essas coisas todas. Eu fiz a matéria e botei os nomes. Surgiu um boato que um desses empresários seria amigo do Bland, eu não sei se era. Então, a minha expectativa era chegar no RH, na Folha, e eles perguntaram qual foi o problema, qual foi o motivo. Que aí a gente ia fazer. Mas eu chego lá, não fizeram nenhum questionamento. Pediram aquela carta que você leu, me pagaram tudo que eu tinha de direito. Então, ficou por isso mesmo. Pensei em fazer bobagem, mas depois a minha mulher é uma companheira realmente firme. Não, isso é só um serviço, é só um trabalho, outro aparece, não sei o quê. Porque eu pensei, caramba, saí de uma cidade de Santos. Onde é que eu vou trabalhar agora? Editor de polícia da Tribuna ou Antônio Maria? É outro perfil também? E aí, como é que vai ser? Aí criei os meus jornais, quebrei a cara, porque não é assim tão fácil você manter um jornal. Mas estou em paz comigo mesmo. E hoje não me interessa mais saber por que o Bland me demitiu. Não estou mais interessado. Ô Rocha, você está contando aí, nessa época, repórter policial era repórter investigativo mesmo, porque hoje que a gente vê, o jornalista fica muito refém Da editoria do jornal. Apenas o que o boletim de ocorrência diz, o que a polícia diz, não tinha esse trabalho de investigação. Você realmente ia. Eu levantei alguns casos aqui. Contei um. Mas teve o caso do Bandeira 2, taxista, foi o que levantou também. Teve alguns casos que eu levantei, apurei, levantei, publiquei e furei a tribuna. Que é uma coisa, não sei como é que está hoje, mas na minha época, quando você conseguia dar um furo no seu rival, era motivo de comemoração, né, pô? Então, era muito gostoso nesse ponto. Teve um caso, só rapidinho para encerrar, que houve um crime aqui, uma mulher morreu, ela foi morta a facadas, e eu acabei descobrindo. Eu tenho que contar, peraí. O marido dessa senhora era catador de coisa, aqueles carrinhos pela rua aí, reciclável. E ele morava num bequinho ali na saída da cidade, que é o Morro do Pacheco, tem um bequinho ali, tem uns barraquinhos, e tinha uma birosquinha ali. Ele que era dono daquela birosquinha, ele catava reciclável na rua. E quando foi um belo dia, essa mulher foi no Cidade de Santos, da queixa, porque o cara queria matar o filho dele, não sei o que, coisa e tal. Na sexta-feira, eu fiz a matéria. Fiz a matéria que saiu na sexta-feira. No sábado, era a minha vez de fazer a ronda. PS. Chega no PS Central, tá lá, homicídio. Vítima, Marlene, era a mulher que tinha falado comigo no dia anterior. Eu comecei a me interessar pela história e, de acordo com parentes, era o marido que tinha matado a mulher. E eu embarquei nessa. Marido e coisa e tal. E não tinha prova contra ele entrou com uma ação contra mim. E tinha uma audiência marcada por fora. Um mês antes da audiência, foi preso um cara no norte, e o cara confessou que ele tinha matado uma mulher em Santos, amando do marido dela, em troca de uma dívida de R$500.
O nome do marido que mandou matar é Miguel Severo dos Santos. Então, a polícia de lá entrou em contato com a polícia daqui e o cara foi preso. Quando ainda era o presídio no quinto andar do Palácio da Polícia. Aí a ação que ele moveu contra mim não teve mais valor, porque realmente comprovou que eu estava certo. Então, esses casos assim, você chega à conclusão de que você fez alguma coisa na cidade. Você fez alguma coisa. Essa é a minha última pergunta. Qual que é o tamanho da falta que a cidade de Santos faz para a cidade? Ah, absurda, absurda, absurda. Até mesmo quando há uma competição. Então, cada empresa procura melhorar a sua qualidade para poder ter mais audiência, né? Então, hoje tem a Tribuna e tem outros jornais alternativos, que não pode dizer que ele vai competir com a Tribuna. Não tem como. Não tem como. Então, eu acho que a cidade de Santos ajudava a equilibrar. Entendeu? Quando você tem uma balança, tem que ter um equilíbrio. Então, a Tribuna ia querer ter sempre os melhores jornalistas, o Cidade, por sua vez, só que o Cidade geralmente tinha a fama de preparar os jornalistas que iam terminar na Tribuna. Essa é a história. Rocha, obrigado aí, parabéns aí Espero ter sido útil. pela trajetória aí, não só no Cidade, mas também na rádio, no jornal que eu trabalhei com você. Aprendi muito, viu? Eu quero te agradecer os ensinamentos todos. Eu gostaria de ter um diploma, mas não pela cobertura de uma tragédia. Por alguma benfeitoria, alguma coisa que eu tivesse conseguido ajudar a construir. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca. Tem algumas coisas aí que... Aquele ali, secretário de governo de São Paulo, Sebastião de Paula, não sei das quantas. Mas o bom mesmo é aquele lá, Sabesco. Dá pra tirar aí? Pode tirar, ué. É só encostar a porta. Ah, o quadro sai. Sai. Sacode. Retira. Peraí, deixa eu... Mas o jornalismo, Márcio, esse glamour todo que você vê, isso é coisa de filme, isso é coisa de televisão. Que na realidade não tem glamour. O repórter, ele está ao sabor da linha editorial da empresa. Ele vai escrever aquilo que é determinado pela sua editoria. Então, é difícil você fazer uma investigação, você fazer um jornalismo investigativo com essa teoria. E esse prêmio aí foi por conta da cobertura... A Vila Socorro. Vila Socorro. Você já estava no jornalismo nessa época? Ainda não, né? Não, ainda não. Viu? Mas é muito glamour, não, jornalista, não sei o quê, mas não sabe o que você faz para poder fazer o seu trabalho, né? Os riscos que você corre, as ameaças de morte que eu sofri, tudo isso, a intranquilidade da minha família, né? Teve uma vez que a família teve que sair daqui para esperar, porque não sabia o que ia acontecer. Essas coisas. Mas apesar disso tudo, vale a pena. Valeu. Eu consegui sair daqui na época do PCC, que teve aquela briga toda, bandidos matavam a polícia matava, foi uma loucura aquele negócio todo. Eu consegui entrevistar a mãe do chefe do PCC, que morreu na penitenciária no interior do estado de São Paulo. E para entrevistá-la,
eu saí daqui, fiz a matéria pela TV, né? Eu consegui, com um padre de uma igreja em São Paulo, ele cedeu uma sala onde eu fui entrevistar a mulher que estava sendo procurada pelo pessoal do PCC. E eu botei essa matéria no ar, na TV. Conversando com ela, ela contando, ela falando, contando como era uma cola e como era, por que o filho dela foi morto, como, aquele negócio todo. Aí eles queriam matar a mulher. A mulher era funcionária pública municipal de São Vicente. E ela fugiu. Eu consegui localizá-la. Fui entrevistá-la na igreja São Judas Tadeu, que o padre me cedeu uma sala lá e coisa e tal. E eu fui conversar com a mulher. Aí ameaçaram botar fogo na rádio, botar uma bomba no meu carro. Aí foi. Mas graças a Deus passou. Obrigado, É isso aí, Marco. Espero ter sido útil.